Ok, muito bem. Já estão vendo minha tela? Sim. Sim. Sim, né? Então Sim. tá bom. Então vamos lá, irmãos. Nós. Sim. Sim, né? Tá certo. Deixa eu começar a gravar aqui. Então vamos lá, nós vamos começar, na verdade, finalizar, né, o capítulo 6 do Evangelho de João. O capítulo é o 6, né? Não, Não, é sim. o 5. É a lição É o 5, gente, é o 5. Aí, Capítulo era só 5. para ver se vocês estavam atentos aí, se vocês estavam Estamos acordados. atentos. Esse é o truque que todo professor faz. Vocês, não sei se vocês vão lembrar disso em época de faculdade ou de escola, mas esse é o truque que todo professor que esquece faz, né? Ele esquece, aí ele finge que não, era só para ver se vocês estavam atentos aí, né? Mas muito bem. Antes, obviamente, de começar, eu estou pensando em colocar essa pergunta em toda a aula, porque se vocês esquecerem de tudo, o dia que voltar à igreja, aquele culto presencial, aquela escola bíblica dominical presencial para todo mundo, e se alguém tiver uma dinâmica, vamos ver como é que foi a compreensão das salas de uma coisa e outra, no mínimo a nossa sala tem que saber isso aqui, né? E eu faço a pergunta de novo e quero ouvir a resposta. Qual era o principal objetivo de João ao escrever o seu evangelho? Por que ele escreveu? O que ele queria com isso? Quem vai me responder hoje? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Flávio, com certeza isso, né? Mas isso todos os outros evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus, eles também escreveram por isso, mas cada um tinha objetivos diferentes, né? O João, ele tinha um objetivo específico, que não é exatamente isso que você disse. Alguém pode dizer? Mostrar Jesus. Pela fé de Jesus. Eu posso. Produzir fé, né? Mostrar Jesus como Deus. Como Deus. Solidificar a fé cristã autenticada, né? Olha, Denise, você já precisa pedir sua carta de membro da Igreja Batista do Ipiranga, porque você respondeu corretamente. O objetivo principal, tem alguns objetivos. Sim, mas o primeiro era esse, Mas principal. isso, ó, É viu o aí, Flavião? objetivo de mostrar Jesus como Deus. Então, Deus. sim, faz sentido, mas gente, prestem atenção aqui, agora deixa eu falar, deixa eu comentar. Eu tenho trazido essa pergunta, acho que nas últimas 2 ou 3 lições. E a resposta correta para essa pergunta é o que a Denise falou, que a Bárbara já falou. O objetivo principal de João, né, quando ele escreveu, foi para produzir fé, foi para que muitos possam crer, né? Para que muitos venham a crer. E aqueles que já creem em Jesus, como vocês disseram, como Filho de Deus e etc., permaneçam nessa crença, né? Então, o objetivo era produzir fé. No domingo que vem, provavelmente, a gente vai trazer essa pergunta de novo. E a resposta correta é essa: gerar fé, produzir fé, para que muitos venham a crer. Tá bom? Boa, Ruth. Então tá bom. Então vamos avançando. Renan, você não viu, mas eu escrevi produzir fé e botei aqui. Só que ficou invertido, gente. Vou botar assim, ó. Dá para ler? Não, para ver. Dá tá sim, no não, chat? tá certo. Eu não consigo ver o chat. Por Mas isso que ela ótimo. falou boa, Ruth. Então, ótimo, perfeito. É isso. Eu posso mostrar o versículo-chave do João? Pode ler. Capítulo 20, versículo 31. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. É isso aí. Por isso que era para crer, Flavião, para produzir fé. Então, essa é a resposta mais adequada aí para essa pergunta. Renan, é porque eu acho que naquela época eles viviam muito presos nas práticas religiosas, né? Tanto é que na aula passada, né, que eu não estive, mas eu assisti depois,
eles perseguiram Jesus por conta de Jesus ter curado aquele homem, né, num sábado, né? Então, imagina, eles não estavam se preocupando com a vida daquele homem, e sim com a prática religiosa em si, né? Sim, com certeza. E nós vamos ver, muito bom esse ponto que você tocou já de início, Bárbara, porque hoje nós vamos ver essa relação, né, de Jesus com os judeus, né, da época. Então, e exatamente por esse motivo que você falou, né? Todo capítulo, né? Aí quer ver, ó, até para a gente recapitular aqui. Hoje eu trouxe essa recapitulação só desse capítulo, né? Só do capítulo 5. E só para a gente lembrar as últimas duas aulas que nós conversamos. A primeira lição, então, nós vimos ali a autoridade e o poder de Jesus sobre a nossa vida física. Foi o terceiro sinal relatado por João nesse evangelho. Qual foi esse sinal, irmãos? Primeiro milagre, o terceiro milagre que ele faz, aí está narrado aí no capítulo 5. A gente começou essa história como? Até a Bárbara comentou agora há pouco, né? Ele fez alguma coisa no sábado. O que ele fez? Foi transformar água em vinho. Não. A primeira. Não, tá errado. Homem, porque eles acreditavam que naquele tanque tinha um anjo que mexia, acho que nas águas, né? Até vocês comentaram que seria uma superstição e tal, e aí Jesus acabou curando aquele homem daquela enfermidade, né? Isso, exatamente, perfeito, Bárbara. O terceiro sinal, então, né, foi a cura do paralítico. Do paralítico, isso. Só um minutinho, Flávio, senão não consigo avançar aqui. Deixa eu ir seguindo. A hora que for, eu faço as perguntas, aí a hora que for responder, abre o microfone, aí depois fecha o microfone, tá bom? Só para a gente avançar aqui. Então, nessa lição, o terceiro sinal, né, de Jesus, então esse milagre que Jesus opera, é isso, como a Bárbara também mencionou agora, foi a cura de um paralítico ali no tanque de Betesda, né? Na segunda lição, que foi no domingo passado, nós vimos ali a autoridade e a divindade de Jesus, né? Jesus, então, ele começa a dizer, né, no início aí do teu discurso contra os judeus, e hoje a gente vai aprofundar mais nesse discurso, ele mostra a sua divindade, ele mostra que Jesus e Deus, né, são um só em si mesmo. E nós temos falado isso também desde o início desses estudos do Evangelho de João, que é para demonstrar a doutrina da Trindade, né, uma doutrina fundamental da fé cristã, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos são Deus, a mesma essência, todos têm o mesmo grau em poder, mas eles têm funções distintas, né? Mas é um só Deus em três pessoas, é aquilo que nós cremos, né? E hoje nós então vamos ver a autoridade de Jesus testificada por Jesus Cristo, pelos profetas, né, do Primeiro Testamento e por pela Escritura, né, no decorrer de toda a Escritura e pelo próprio Deus. Então nós vamos ver as pessoas que testemunham sobre quem é Jesus Cristo. Então, vejam só para a gente compreender aqui, fechar essa parte. Nós temos, então, nessas três lições, como nós dividimos aí o capítulo 5, então Jesus, fazendo um resumão aqui, né? Jesus, ele cura um homem, ele curou esse homem num sábado, os judeus começam a questionar ele por ter curado esse paralítico num sábado, né? Então Jesus fala, olha, eu sou Deus, né? Os judeus, obviamente, num primeiro momento não compreendem isso, né? Eu sou o próprio Deus, eu estou aqui, né? Eu posso fazer o que eu quiser, seja no sábado, no domingo ou em qualquer dia, né? Então ele começa a falar sobre isso, foi a segunda lição que nós tratamos, e hoje, assim, a partir do momento que ele fala, Deus e o Pai somos um, né? Eu e o Pai somos um, ele intensifica esse discurso e vai mostrar que toda a escritura do Primeiro Testamento ali apontava para ele, né? Apontava para Cristo. Então é isso que nós vamos observar no dia de hoje, tá? Para isso, nós vamos entrar ali
continuar, no caso, né, no capítulo 5, e hoje nós vamos ler do versículo 31 até o 47, tá bom? Está aí projetado para vocês. Eu vou começar a leitura aqui, tá bom? Tudo bem até aqui? Posso começar a leitura? Sim, pode começar. Legal, então vamos lá. Diz assim a partir do versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. É Jesus falando, tá, gente? É a sequência do discurso que ele iniciou, que nós vimos na aula passada, do 16 ao versículo 30. Então, o capítulo segue. E aí, a partir do 31, vai dizer isso. Jesus falando. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João. Aqui é João Batista, tá, gente? Não João Evangelista. E ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. E aí, a partir do versículo 39 até o 47. Então, na sequência aqui do discurso. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Muito bem, então esse é o restante do capítulo, Jesus intensificando quem ele era para os judeus, né? que as escrituras apontavam para os judeus. Logo no começo aqui, quando Jesus fala do testemunho de João Batista, isso para a lei judaica já seria convincente, né? Quando duas pessoas, no mínimo, falam do mesmo assunto, é porque aquele assunto provavelmente é verdade. Então, se Jesus estava falando que ele era Deus e João Batista dizia que ele era Deus, né? Teoricamente, para a lei judaica, eles já deveriam crer que de fato isso fosse verdade, né? Então, como Jesus Cristo está dizendo aqui, não que eu preciso de qualquer testemunho humano, né? Mas, ainda que se isso é necessário para vocês, tem o testemunho de João Batista. Tá? Então, só um ponto aqui para a gente saber essa parte curiosa aí de como os judeus pensavam. Né? Agora, na sua revista, né? Vocês que têm a revista aí, ele vai trabalhar esses 4 pontos aqui, ó. Testificar, né? Ou seja, o que estão testemunhando sobre Jesus, significa dar testemunho de autenticidade, que Jesus era de fato Deus, autêntico. Nessa sessão, aprenderemos sobre a autoridade messiânica ou divina de Jesus a partir do testemunho dele mesmo. E aí a revista classifica, e praticamente todos os comentaristas classificam da mesma forma, 4 testemunhos em favor de Cristo. Né? Então nós temos ali
o testemunho de João Batista, que são os versículos 32 e 35 que nós lemos, né? Então João testifica sobre Jesus Cristo, as próprias obras que Cristo faz, os milagres que ele poderia operar, quem poderia operar esses milagres a não ser Deus, né? O próprio Deus Pai, né? Deus Pai, no caso, a partir do versículo 37, quando ele fala, é Deus quem me permite fazer todas essas coisas, e as Escrituras. Então, quando ele cita ali o Primeiro Testamento, fala de Moisés, né? Também autentica, ou seja, aponta para Jesus Cristo. Esses são A, B, C e D, os 4 pontos da sua revista, irmãos. E você tem ela aí e você eventualmente pode ler aquilo que fala, aquilo como explica cada uma dessas 4 pessoas que testemunham sobre Jesus. Eu hoje, diferente, eu não quero me atentar a essas 4 pontos da revista, porque você tem ela aí para acompanhar. Então, eu vou avançar de uma outra forma, mas eu quero saber se você leu a revista e se você tem alguma dúvida aqui entre esses 4 que testemunham acerca de Jesus, sendo um desses 4 o próprio Jesus, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso em relação ao que nós lemos? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, não sobre outra coisa? Senão eu vou avançar aqui. Não? Tudo certo? Então, beleza. Então, ok. Isso aí você tem na sua revista, como eu disse, você pode acompanhar, ok? Vamos lá, então. O que eu queria refletir com vocês hoje é o duro discurso de Jesus Cristo contra os judeus. Eu não sei se vocês estão aí com a Bíblia aberta, né, de vocês, a gente leu aqui o texto, eu reproduzi ele aqui, mas acompanha aí no versículo 37. Jesus Cristo vai falar que os judeus nunca ouviram a voz do Senhor. Ele diz ainda que eles nunca creram naquele que enviou Jesus, nunca creram de verdade em Deus. Eles também não compreenderam corretamente as Escrituras, ali no versículo 39. Eles também não têm o amor de Deus. Uma vez que quando nós amamos a Deus é porque Deus nos amou primeiro. Isso quer dizer que se eles não amam a Deus ou se eles não amam a Cristo é porque Deus não os amou. E Jesus ainda disse que eles aceitam glória uns dos outros, dos homens. Isso a gente está pensando aqui em idolatria, né? Pessoas que idolatram outras pessoas, né? Além de Deus, né? E dizem ainda que eles não compreenderam tudo aquilo que Moisés escreveu. Moisés, irmãos, é a representação do grande líder da história de Israel, né? Israel ali tiveram alguns grandes líderes, né? Moisés, Davi, né? O rei Davi, mas esses dois com certeza são os principais, né? Então Jesus Cristo está olhando para aquele povo e falando assim: vocês não entenderam Moisés, não compreenderam o que ele escreveu, porque o que ele escreveu aponta para mim e vocês não me enxergam. Agora, irmãos, isso é muito forte, muito forte. Deixa eu olhar aqui para vocês, eu já volto na lição. Mas quando eu falo assim para vocês que isso é muito forte, eu queria que vocês pensassem o seguinte: Jesus está conversando com os judeus, o povo da letra, né, como dizem, o povo das Escrituras, as pessoas ou grupo que mais conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento, né? Qualquer judeu que você conversar com ele hoje, por exemplo, a gente brinca, tem uma expressão meia vulgar até, mas que fala assim: se você discutir o Antigo Testamento com algum judeu, ele vai deitar em você, né? É uma expressão meia vulgar, mas assim, querendo dizer que eles manjam muito, eles sabem tudo o que está escrito ali, né? E Jesus está falando, irmãos, exatamente o contrário. Agora eu quero que vocês pensem, porque existem muitas pessoas hoje
que conhecem as escrituras de ponta a ponta, né? Muitos escritores, muitos filósofos, pessoas que estudam, por exemplo, ciências da religião. Não tô nem dizendo que não se deve, tá? Só estou dizendo que assim, pelo contrário, a gente tem que estudar mesmo, tudo o que for possível. Mas é como se a nossa religião, como se o nosso cristianismo fosse só mais alguma coisa, em meio a tantas coisas que existem, né? Então existem hoje pessoas que sabem tudo, sabem inclusive e conhecem as escrituras nas suas línguas originais, né? No grego e no hebraico, e de novo, não estou desprezando esse conhecimento, pelo contrário. Só que é muito duro isso. Você dizer que alguém está lendo a Bíblia Sagrada e não compreende a fé cristã, ou acha que é mais um mito criado pelo ser humano, por exemplo. Isso é muito, muito complexo, né? Quando, inclusive, Jesus chama os judeus, né, que estavam ali à sua volta nessa conversa, de idólatras, né? João Calvino, um grande reformador ali da reforma protestante, né, que veio depois ali de Martinho Lutero, ele vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Lembrem que eu já comentei com vocês que o ser humano foi criado para adorar a Deus. A partir do momento que veio a queda do ser humano, né, e o pecado entrou no mundo, ou você adora a Deus ou você adora alguma outra coisa, né? Porque o ser humano, ele precisa adorar. Ele precisa do sobrenatural. E muitas pessoas, inclusive, que dizem, já falei isso durante algumas aulas aqui de João, eu sou ateu. Ele adora o seu ateísmo. Ele vai tentar ler e vai tentar embasar o seu ateísmo, né? Então, isso é muito delicado. Agora, só um parênteses aqui entre tudo isso que eu estou falando, que hoje, no tempo em que nós vivemos, né, um tempo de secularismo, né, de pós-modernidade ou de modernidade tardia, né, o tempo que nós vivemos hoje, não existe mais, ou se existe, já está caindo quase em desuso, essa figura do ateu, do super ateu, né, que vai contra a religião, ou que quer que a igreja acabe, ele quer se esforçar para demonstrar que Deus não existe. Na verdade, né, hoje o maior perigo é a indiferença à religião. Todas são iguais, tanto faz, está tudo bem. Esse hoje é o maior perigo, né? Então, pode exercer sua fé ali no seu cantinho, ali no seu templo, contanto que você não me incomode, né? É assim que hoje as pessoas vivem, não só em relação ao cristianismo, mas em todas as outras religiões, né? Ok, exerce a sua religião ali, fica no seu canto ali, mas não me incomode, não venha me falar sobre isso, né? Então, voltando aqui, né, para a nossa lição, para a gente não viajar aqui, que eu já começo a filosofar, mas Jesus, irmãos, ele está batendo forte naquele povo. Batendo no sentido de estar sendo bem intenso nas suas palavras, né? E eu pergunto para vocês, Jesus está se posicionando ali. E nesse tempo que nós vivemos hoje, quando nós nos posicionamos como cristão, nós vamos sofrer muita oposição. Muita. Irmãos, o cristianismo é a religião, sim, do amor de Deus, mas é a religião da justiça de Deus, da santidade de Deus e de todos os seus atributos, né? Deus, um dia seria legal, inclusive, nós estudarmos os atributos de Deus, porque são vários, e todos eles é uma coisa só. Não existe, esse é mais do que esse, não, todos são uma coisa só, né?
E então é importante nós nos atentarmos a isso, porque muitas coisas que acontecem no mundo, na nossa cultura, na nossa sociedade, ela afeta ou ela ofende a santidade de Deus, né? Então nós temos que estar atento a isso e nos posicionar, porque Jesus se posicionava, né? Mesmo correndo o risco de morte, inclusive, porque ele sabia, né, o que iria acontecer com ele, mas ele se posicionava, os apóstolos se posicionavam, né? E os discípulos de Jesus devem se posicionar em qualquer situação. Não existe uma situação mais adequada. Não, eu não vou falar isso agora, vou deixar para depois. Em qualquer situação, irmãos. E só um outro parênteses aqui, vou voltar lá para a lição. Quando eu faço a lição, isso serve sempre para mim, não se esqueçam disso, né? Então a provocação é para mim no começo, e aí eu divido isso com vocês. Mas nós temos sim que nos posicionar, independente da ocasião, da situação, e não esperem que ao nos posicionarmos as pessoas vão nos aceitar assim, tipo, legal, né? Bacana isso aí que você pensa. Não. Em determinadas situações, quando nós nos posicionarmos, a gente pode sofrer bastante ofensa. Ofensa emocional, né? Principalmente psicológica, né? Por declararmos que nós somos cristãos e que muitas coisas que acontecem hoje, elas vão contra as Escrituras, né? E nós temos que nos posicionar assim como Jesus fez. Ruth? Não, eu queria só colocar dentro desse panorama que você está falando, né, de nós nos posicionarmos, de nós termos assim a convicção e a convicção do que a gente crê e a convicção de que o que a gente vai falar não vai ser bem-vindo mesmo. Eu quero só destacar alguns exemplos que estão muito latentes hoje. Por exemplo, a questão de pessoas homossexuais, que eles são muito legais, né, gente? Vamos combinar. É uma coisa impressionante. Eles são alegres, eles são, assim, cativantes, não é verdade? E são pessoas que a gente deve respeito, mas nós não podemos misturar o respeito com a aceitação do jeito que elas escolheram viver, porque aquele jeito é frontalmente oposto ao que a palavra de Deus diz. E essa oposição é pecado. E o pecado dele não é menor ou maior do que o meu, né? Na hora que a gente mente, na hora que a gente faz alguma outra coisa que é pecado, né? O que é pecado e pronto, não tem mais pecado e menos pecado. O fato é que na hora que a gente se posiciona, sendo contrária à forma como a pessoa escolheu viver, você virou homofóbico, você virou alguém que está desrespeitando, você precisa aceitar aquele jeito de vida para estar legal com os outros. E aí é onde eu penso assim, é um dos exemplos, né? É um dos exemplos, que a gente precisa ter uma postura diante disso. E não é desrespeitar, porque Jesus Cristo, aquela prostituta, por exemplo, né, que foi levada a ele, que foi pega em adultério, em prostituição, enfim, Jesus falou o quê para ela? Cadê aqueles que estão te acusando? Eles já foram? Então, você pode ir, porque eu também não te acuso. Agora, vá e não peques mais, não foi isso? Uhum. Então, essa situação é que faz toda a diferença. Uhum. Porque, evidentemente, o Senhor Jesus ama essas pessoas. Sejam elas prostitutas, sejam elas homossexuais, sejam elas quem forem. Assim como Ele nos amou, no ponto de vista de que nós não somos santinhos, nós não somos melhores do que um homossexual, do que uma prostituta. E estou falando em termos de pecado. O pecado é pecado, aquilo que ofende a Deus é pecado. Não alivia para ninguém, eu quero dizer. Vamos. Só que na hora... Vamos. Né? Só que na hora que a pessoa identifica o pecado,
Assim como aquela mulher, o exemplo, né, que eu estou trazendo aí da passagem da Bíblia, em que Jesus diz para ela: cadê quem te acusa? Então, assim, nós não precisamos estar acusando as pessoas, porque elas mesmas mostram, né? Elas mesmas mostram o que elas fazem. O ponto é, na hora que a gente se posiciona, como você estava falando, a gente tem que saber que vai encontrar barreiras bem, assim, fáceis. Elas virão de todos os lados. E aí, onde que nós ficamos, né? Nós vamos ficar, tipo, nós vamos recuar ou nós vamos manter? Dizendo que Deus ama aquela pessoa. Ela precisa vir, ela precisa de Jesus, porque sem ela, sem Jesus, ela não tem salvação e nem perdão, certo? Amém. É Se é isso. assim, a gente tem que ter uma firmeza naquilo que a gente vai falar. É isso. Eu quero só linkar aqui com o que Jesus fala, né, do testemunho que Deus, o Pai, dá a respeito dele. E o Pai dá esse testemunho, e isso é corroborado lá em 1 João 5, né? 9, 10, 11 e 12. Então, assim, é o testemunho que o Pai dá a respeito do Filho, que ele é, sim, o único caminho para que a pessoa tenha a vida eterna. Não adianta só chegar perto da Bíblia, né? Porque hoje em dia eu sigo uma pessoa que é um homossexual. Eu sigo porque está dentro da área que eu trabalho. Ruth, vamos seguir aqui. Eu sei, eu estou comendo tempo aqui, mas é só isso, eu queria só colocar isso. De que Não, com certeza. Essa responsabilidade com a palavra de Deus. Sim, sim. Né? É que até a gente está falando, por exemplo, de homossexualidade, mas são várias coisas. Não, são vários. E precisamos nos posicionar como cristão em qualquer situação, entre vários pecados. Acho que o importante daquilo que você disse é que todos pecamos, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Em Efésios também vai dizer, como nós estudamos lá em Efésios capítulo 2, antes todos nós estávamos mortos, seguindo o curso desse mundo, mas Deus, né, que é rico em misericórdia, nos alcançou. Então, o que eu queria trazer, vou voltar aqui para a tela, né? O que eu queria trazer para vocês é que Jesus, sim, ele se posicionou, mas é interessante que no meio desse discurso e dessa forma como ele se posiciona, né, em relação aos seus opositores, ele fala assim, para que vocês sejam salvos. Né? Então, nós temos que nos posicionar com amor, inclusive. Né? Demonstrar o amor de Deus, como disse a Ruth, e esse exemplo que ela deu, que inclusive nós vamos estudar, que está na sequência aí dos capítulos, quando aquela mulher é pega em adultério, e as pessoas queriam apedrejar ela, e aí Jesus fala assim, olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E aí todo mundo vai embora e a moça, e ele pergunta, olha, cadê o pessoal que ia te apedrejar? Foram embora. E ele fala, eu também não te acuso de nada, agora não peques mais. Então, de fato, temos que demonstrar amor no trato e na forma como nós lidamos com todos. Amor, mas sempre nos posicionando, né? E dizendo para as pessoas que elas precisam se arrepender, abandonar os seus pecados. É isso que nós temos que fazer também com todos os nossos pecadinhos, né? Espalhados pelos nossos membros, enfim, pela nossa mente. Nós temos que nos arrepender, né? E nos livrar dessas coisas. Mas eu só trouxe tudo isso também só para demonstrar para vocês, irmãos, que muitas vezes, e muitas denominações, inclusive que dizem que são cristãs, só falam sobre o amor de Deus. E de fato nós temos que falar do amor de Deus, mas nós temos que falar da justiça de Deus, da santidade de Deus, né? E que sim, Deus aceita todas as pessoas, mas todas elas, como elas pecaram, elas precisam se arrepender dos seus pecados e mudar sua mente, né? E começar a viver de uma forma que agrade ao Senhor, que glorifica o seu nome. Mas pensem sempre isso, tá, irmãos? Em se posicionar assim como Jesus fazia. Caminhando aqui, olha só, João 5, 39 e 40.
Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. E aí, esses dias eu estava, por pura curiosidade, eu estava passando assim o controle, né, o vídeo no YouTube, e eu vi a entrevista de um judeu, tipo um podcast, né? Irmãos, você pode ver isso, tem alguns rabinos jovens, muito famosos, muito eloquentes hoje em dia, né? Brasileiros aqui em São Paulo e etc. E até hoje, irmãos, muitos judeus ainda aguardam um Messias. Por isso que eles estão no ano 5.500 e alguma coisa. Eles não creram em Jesus Cristo e dizem ainda que ele não cumpria todos os requisitos para ser o Messias prometido. Muito, muito doido isso, né, irmãos? Até hoje, né? A gente vai ver, inclusive, que Jesus cumpria todos os requisitos, mas os judeus apontam que ele não cumpria pela linhagem suposta de Jesus Cristo, né? Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 11 a 13. Novamente, eu tenho sempre repetido essas coisas porque eu quero que vocês gravem isso. Abram bem rapidinho, irmãos, bem rapidinho mesmo, porque já são 9h48. Por que, irmãos? A minha pergunta é por quê? Por que que esses judeus não creram em Cristo? E eu quero que alguém responda apenas lendo esses versículos que eu mencionei. João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Quem pode ler e responder para mim? Eu. Vai lá, Flavião. Versículo 11 até o 13. Isso. Veio para os que eram seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem vontade do varão, mas de Deus. Amém. É isso, Flávio. Então, olha só, Flávio. O que está dizendo nesses versículos é que somente os que creem no Senhor Jesus Cristo são aqueles que nascem do alto, é aquilo que Jesus explica para Nicodemos. O que isso quer dizer? São aqueles a quem Deus revela. Deus tira a escama dos nossos olhos, é Ele quem age primeiro para que nós possamos crer. E Jesus está falando, olha, Deus não agiu na vida de vocês, é por isso que vocês não creem em mim. E olha, tudo isso que eu estou falando para vocês vai ficar evidente no capítulo 6, que é a nossa próxima lição. Leem aquele capítulo, leem outra versão, leem mais outra, lê de novo, e vocês vão perceber e vão, na verdade, solidificar tudo isso que nós estamos falando, né? Então, capítulo 6, deixa eu só avançar rapidinho, Flávio, falta só 10 minutinhos, é bem rapidinho. Então, todo o capítulo 6 ali de João, né, ele vai trazer essa compreensão de tudo isso que nós estamos falando, de todo esse capítulo 1 que eu sempre reforço com vocês. Deus, ele age primeiro para que as pessoas possam vir a crer. E todos aqueles opositores, não era a religião que salvava, né? Eles eram judeus, supostamente o povo escolhido, eles achavam que só por ser judeu, né, eles já eram escolhidos de Deus, e não é isso. Né? É de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, o reino de Deus. Né? E não só isso, eles achavam que por ser conhecedores das Escrituras, né, e dissecar ali as Escrituras, entenderem tudo nas Escrituras, isso traria para eles salvação. Mas como eu disse lá no início, tem pessoas hoje, grandes filósofos, né, que falam na TV, falam nas rádios, bem conhecido, o Brasil está cheio, assim, tem pelo menos 2 ou 3 filósofos muito conhecidos que sempre dão palestras por aí, mas se declaram ateu, né? E conhecem as Escrituras talvez muito melhor que cada um de nós. E por que será que são ateus? Porque Deus não se revelou a essas pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho e orar muito para que Deus tire as escamas dos olhos dessas pessoas. Nunca desistir.
né? Mas nós vemos em toda a Escritura que existem muitas pessoas que vão crer, que creram, e muitas que não vão crer, né? O inferno, irmãos, é uma realidade. É uma realidade. E se ele existe, é porque terão pessoas que, infelizmente, estarão lá. Vamos seguir aqui, vamos seguir, está acabando. No João, capítulo 5, versículo 42. Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Agora, irmãos, se Jesus falar isso, eu tava pensando, eu vi essa frase aí esses dias, tá? Por isso que eu falo, tudo aquilo que eu me envolvo, que eu converso, eu fico refletindo, né? E as pessoas hoje em dia, muitas delas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Será que isso é verdade, irmãos? Não, né, Flávio? Mas é o que muita gente diz hoje em dia, né? Ah, não, olha, foi aquilo que eu falei para vocês antes. Hoje as pessoas não se incomodam em você ser cristão de fato, desde que você não encha, né, o saco dela falando disso. Desde que você não exerça ali a sua fé no seu templo, ali no seu local, mas não me envolva nisso. Hoje o que mais existe é a indiferença à religião e a qualquer religião, seja o cristianismo, seja qualquer outro tipo de religião, né? E aí as pessoas ainda vão dizer que no final das contas, tanto faz, porque todos os caminhos levam a Deus. E obviamente, irmãos, nós temos estudado e temos visto que não é bem assim, né? Que o único caminho, a única verdade e é o único que pode dar a vida. E quando a gente fala de vida, a gente está falando de vida eterna, ou seja, da vida após a morte aqui, a morte terrena, é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que mostrar e que nós temos que pregar para as pessoas, né? Então é importante a gente refletir sobre isso também. Outra forma de nós nos posicionarmos quando alguém fala, todos os caminhos levam para Deus. Não, é legal que você é crente, poxa, que bom. Eu sigo tudo, né? Talvez você já ouviu isso. Eu sigo tudo, eu pego um pouquinho de cada um, porque no final todos os caminhos levam a Deus. Não é assim, irmãos. Nesses momentos nós temos que nos posicionar, olha, eu entendo o que você está dizendo, eu entendo a sua opinião, mas eu não creio dessa forma. Eu não creio que todos os caminhos levam para Deus. Eu creio nas Escrituras e ela me diz o contrário, né? Então, um ponto aí para nós pensarmos aí, né? Hoje, basicamente, a nossa lição é só de aplicação, gente. Só o João para hoje aí, né? Legal. E aí, já estou chegando na conclusão aqui, mas mais um pouco aqui, né? Ele ainda diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Eu estou repetindo esse versículo, porque ele me chama muita atenção, irmãos. Muita atenção. Porque aí tem gente também que vai... o 8 ou 80, né? Tem gente que aí olha para textos como esse e fala assim, tá vendo? Esse negócio de estudar não tá com nada, né? Não tem que estudar porque a letra mata. Usam esse versículo totalmente fora de contexto, né? Deus não despreza o conhecimento, pelo contrário, né? João vai usar um termo da cultura da época para dizer que Jesus é o Logos, o Messias prometido. Jesus é tudo aquilo que as pessoas estavam esperando, tudo aquilo que as pessoas pensavam sobre o que é a sabedoria é Jesus Cristo. Então João traz essa compreensão para aquelas pessoas. Ele é o Logos, então tudo isso que vocês estudam converge para Jesus Cristo, né? Jesus é o único que preenche a sua mente, o seu vazio na alma, o seu coração, né? Agora, então, essa sabedoria é importante. Agora, Cristo sim repreende o conhecimento soberbo, aquele que gera arrogância, o conhecimento que busca poder para si mesmo. Isso, inclusive, é mais um tipo de idolatria, né? Então, Jesus condena a idolatria dos judeus quando eles colocam Moisés como se fosse o principal expoente. Jesus está dizendo, Moisés aponta para mim, as Escrituras apontam para mim, João Batista deu testemunho de mim.
Então, e tudo isso que eu realizo, esses milagres, só pode ser de Deus, é de Deus. Eu sou Deus. Né? Agora, o que ele está dizendo então para aqueles judeus é que eles colocaram coisas no lugar de Deus. Essa é a definição de idolatria. Quando você coloca alguma outra coisa no lugar de Deus na sua vida, onde às vezes os seus medos, as suas preocupações, ou mesmo as suas aspirações, os seus objetivos, eu quero ser tal coisa, e aí você luta para que aquilo aconteça de uma tal forma que aquilo acaba se tornando uma idolatria na sua vida, né? Então essa é a definição de idolatria. Os judeus estudavam as escrituras porque eles achavam que isso traria para eles salvação. E as escrituras dizem que não era isso, né? Então, 2 pontos aqui para nós. Nunca desprezem o estudo a fundo da palavra de Deus, né? Mas hoje existem, inclusive hoje, né, nós temos muitas e várias ferramentas para compreender corretamente as escrituras. Nós não podemos negligenciar esse conhecimento, pelo contrário, né? Paulo vai dizer lá aos Filipenses: desenvolvam a vossa fé, conheçam, busquem, conheçam as escrituras, busquem ao Senhor, né? Então, sim, nós temos que estudar as escrituras e estudar corretamente. É isso que a gente tenta, né, fazer um pouquinho aqui na nossa escola bíblica dominical, ok? Então, basicamente, irmãos, era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? São 9h59, eu vou só ler a conclusão aqui. Eu queria trazer esses pontos de alerta para vocês. Eu acho que é importante como nós temos que nos posicionar, né? Essa questão de idolatria, onde muitas vezes uma interpretação equivocada das escrituras pode ser uma idolatria, ou várias outras coisas, né? Confiar mais, às vezes, em políticos, por exemplo, em relação à nossa segurança, né, do que no próprio Senhor Jesus, né? Então, nós, inclusive, o Brasil é um excelente exemplo, né, de que, infelizmente, não dá para se confiar em pessoas ou em políticos, porque cada um fala uma coisa, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, né? É Ele que nos dá paz, que nos dá segurança e que nos salva para a vida eterna. Ok? Então, para concluir aqui, olha só, essa lição nos mostrou a autoridade de Jesus sobre nossa vida física, emocional e espiritual. Assim devemos nos entregar e submeter todos os nossos sonhos, planos e projetos ao autor da nossa vida, Jesus Cristo. E aí a lição, a conclusão da própria revista. Essa lição também nos ajuda a solidificar ainda mais a nossa fé na plena autoridade de Jesus Cristo. Que o modelo da cura do paralítico, assim como os testemunhos declarados, sirvam de diretório para que cada um de nós se mantenha submisso às ordens de Jesus e não cometamos os erros dos religiosos do primeiro século que não reconheceram a autoridade de Jesus Cristo. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Hoje. Eu gostaria de falar um negócio. Você falou sobre cegueira espiritual. Uhum. João, depois, posteriormente, a gente vai estudar o capítulo 9, futuramente. Uhum. Mas eu gostaria de dar um destaque que você falou, né? Que os judeus estavam cegos, né? Pensando naquela religiosidade dele. Olha o que Jesus disse, na cura do cego. Depois, no final do capítulo 9, no versículo 39, diz-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. É isso aí, é isso aí. E essa compreensão, Flávio, os que veem sejam cegos, é porque os judeus então achavam que estavam vendo, né? Os judeus achavam que compreendiam as escrituras, né? É isso aí. Então, que nós possamos juntos continuar
estudando a palavra de Deus, né? Que juntos aqui a gente possa nos aprofundar nas Escrituras e estudar para compreender elas corretamente à luz da Bíblia, né? E verificar que todo o Antigo Testamento, por exemplo, apontava para o Senhor Jesus Cristo, né? E não só isso, em todas as situações, independente da situação ou do momento, é importante nós nos posicionarmos como cristão, assim como Jesus Cristo fez, mesmo sabendo que poderia correr risco de vida. Porque no caso de Jesus, obviamente ele já sabia o seu futuro, né, o propósito de Deus, mas ele pede isso para nós, né, que nós nos posicionemos. Amém? Vamos orar, irmãos. Edna, você vai orar para encerrar a nossa aula, pode ser? Pode. Bom Então, dia para todos. bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Salvador, tá? Amém. Vamos orar? Vamos sim. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos na Tua presença, aprendendo mais de Ti. Obrigada, Senhor, por colocar a fé no nosso coração. Amém. Jesus, Tu és o consumador da nossa fé. Amém. E eu te louvo e te agradeço, porque a fé está nos nossos corações, porque o Senhor colocou em nós. Amém. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Que a Tua graça e o Teu amor estejam presentes em nossas vidas, nas vidas das famílias cristãs e de todo o povo espalhado na face da terra, Senhor. Amém. Senhor Deus, nesses dias tenho orado pela salvação de muitos. Amém. Que a Tua graça alcance, Senhor, os perdidos, ó Pai. Como foi relatado pela Ruth, dos homossexuais. E eu tenho meu sobrinho que é homossexual, que convivo com ele, Senhor. Que a Tua misericórdia esteja sobre ele, Pai. Sobre todos aqueles que estão nessa situação, Senhor meu Deus. E sobre todos os pecadores, Senhor, para que sejam remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Senhor, abençoa cada um aqui, cada família de cada um representada aqui nesta aula, Senhor. E dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor, dia após dia. Precisamos, Senhor, de entendimento vindo de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Renan, pela vida da Ruth, que com tanta dedicação nos ensina, Senhor, nos ajuda a conhecer mais e mais, ter esse entendimento da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça e Teu amor esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, gente. Amém. Então, quem puder, estejam lá presencialmente às 10h30. Um grande abraço e nos falamos pelo grupo aí sobre o bate-papo. Tá bom? Beijão a todos. Tchau, Diogão, Carol. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Dia. Ótimo domingo. Até mais. Amém. Até mais.